E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Vocês lembram que eu havia postado um vídeo falando que o governo ele iria fazer o uso da força para poder fazer restrição de gás? Pois é, ele fez a reunião e foi aprovado. Então vem com o tio aqui, tá? Já para você ficar sabendo disso. O Ministério da Economia, Comércio e Indústria realizou uma reunião de especialistas para discutir um sistema que solicita a chamada economia de gás, para incentivar os usuários a economizar caso a oferta e a demanda do gás nas cidades, no caso assim, todo o Japão, estejam apertadas. No caso de uma situação de crise em que não haja gás suficiente, precisaremos de um meio para limitar o uso da força e prosseguiremos, incluindo legislação, porque não existe ainda no Japão uma lei que obrigue as pessoas a economizar tanto gás como eletricidade, tá? Então, grande provavelmente eles vão mudar a lei ali, tá? Só que no caso da força, como ele não tem na lei, o que vai ser feito? Processos. O governo vai processar as empresas. Então, é aquela velha história, tá? Pode ser que aumente o desemprego nisso aí, sim. Porque pensa comigo, se a fábrica ela tem X número de funcionários para trabalhar nos fornos e as fábricas vão ser obrigadas a reduzir o consumo de gás, dependendo da quantidade de dias que o governo pedir, não vai haver necessidade de ter aquele número de funcionários ali, porque vai aumentar o gasto da empresa em relação ao pagamento de funcionários com menos horas trabalhadas. Então já deu para você entender quem que vai pagar o pato. À medida que a situação na Ucrânia fica tensa, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria está incentivando os usuários de gás a economizar, no caso do gás natural liquefeito. É esse gás de cozinha que todo mundo usa para tomar banho e usa nas fábricas, no caso de fornos, cozinhas, etc. Que é a matéria-prima para o gás urbano e não pode ser adquirido de maneira estável. Então eles não estão conseguindo comprar o gás de maneira estável. Então já dá para você sacar que muita coisa vai ficar esquisita se o Kishida não mudar a mentalidade dele. Só que, infelizmente, tá? Eu tenho que dar essa notícia para você. O Kishida ele ganhou a maioria no Senado também, no Senado japonês, tá? Na Câmara de Vereadores do Japão ele já ganhou a maioria e agora no Senado ele ganhou a maioria. Então praticamente o Kishida ele não tem mais oposição no Japão. Então tudo que ele quiser aprovar, quiser fazer, ele vai fazer livre, leve e solto. Então já deu para você sacar que muita coisa vai piorar. É aquilo que eu falei, tá? Pode parecer coincidência, mas desde quando o Kishida entrou no poder, o Japão está passando por uma série de caos. Tá? Você vê que o Japão está passando por uma série de coisas e você vê que teve a morte do Abe também bem no mandato do Kishida. Então você vê que o Kishida está parecendo meio assim, meio quase um cavaleiro do apocalipse ali. Quando ele chegou já está trazendo um monte de caos. Mas na vida que se segue, continuando. Na reunião de especialistas que foi realizada, quando a oferta e a demanda estão apertados, o responsável do país pede aos usuários que trabalhem voluntariamente na economia de gás. E se não melhorar, definido por metas numéricas igual à eletricidade, foi explicado que será necessário um pedido no pedido da economia de gás, será usada a força. Tá? Além disso, no caso de uma situação de crise em que o gás seja insuficiente mesmo por tais medidas, é necessário considerar medidas para limitar à força o uso das indústrias de manufatura de uso pesado e instalações comerciais de grande escala. Eu não sei o que ele considera instalações comerciais de grande escala. Eu não sei se, dependendo, pode ser restaurante de grande porte ou etc. Mas você vê que vai afetar muita gente. Tá? E não só a parte da indústria, mas você vê que instalações comerciais, então dependendo,
eles vão cair pesado também em restaurantes e em outros locais também. Tá? Por outro lado, não há restrições legais ao gás, como ordem de restrição no uso, no caso da lei de eletricidade, relativa à energia elétrica. E os membros do comitê, dizem que são necessárias medidas legais para restringir o uso da força. Por isso que eu falo que, dependendo, eles vão mudar a lei, tá? Nessa parte, como foi feito no coronavírus também. Existiam certas leis que hoje existem, na época do coronavírus não tinha, e que eles vão usar de força legal, no caso assim, processo. Tá? Com base nessas opiniões, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria decidiu prosseguir com os estudos, incluindo a legislação, no caso as leis, tá? E está a planear conceber um sistema até o inverno. Então até o inverno eles vão refinar mais isso ainda, uma vez que se prevê o aumento de procura por gás natural liquefeito. Então o uso da força aqui que vai ser ali, processos. O Japão, por enquanto, não mudar a lei, ele vai usar processos. Depois que ele mudar a lei, que ele definir as multas e etc., aí já dá para você sacar. Né? Porque aí vem aquela história, vamos jogar seu nome a público, né, e vamos te dar uma multinha básica ali. Dependendo do local, a multinha para ele é mínima. Não vai valer de nada, ele vai continuar torrando. Só que o grande problema é o nome. Tá? Aqui no Japão, independente dos outros lugares do mundo, tá? No Japão tem aquele tal senso de honra. Tá? O tal senso de honra nada mais é o que é? Ter o nome limpo, né, de alguma maneira. E com isso o que é? Se você joga o nome de uma pessoa a público, como é feito aqui no Japão, muitas pessoas começam, por livre e espontânea vontade, boicotar aquela empresa. Aquela empresa ela começa a ter má fama ali. Aí muitas pessoas acabam desviando dessa empresa. Tá? Por isso que tem essa ideia, vamos jogar o nome da pessoa pública. Porque dependendo da situação, se jogar o nome a público, tanto faz como tanto fez. Mas, no caso do Japão, isso aqui influencia em contratos de trabalho também. Tanto em contratos de trabalho com outras empresas, contratos de trabalho com pessoas querendo trabalhar lá. Tá? Então, dá muita influência, dá. É igual o tal do cara que matou o Abe, o Tetsuya Yamagami. Você acha que isso aí não vai sujar para a família dele? Vai sujar, vai ficar aquela marca, aquele estigma na família. Aquele ali foi o cara, aquela família ali é do cara que matou o Abe. Vai acontecer? Pô, vai acontecer. Aqui no Japão acontece muito disso. Vira e mexe, dependendo se você tem amizades com japoneses, você verá e fala, aquele ali, a família daquele fulano aprontou tal coisa. Você entende? Então, fica essa marca. E é coisa que eles não querem aqui no Japão. Mas agora já dá para você sacar que o Ministério ele confirmou o uso da força. Tá? E com isso vai afetar não só indústrias, como parte de restaurantes também. E outros comércios que eles não definiram ainda. Eles vão definir. Tá? Só que no caso do usuário final, no caso o caseiro, eles não falaram nada ainda. Tá? Mas, de qualquer maneira, já vai ficando um alerta aí. Por que eu falo esse alerta? Porque pode ser que haja uma série de demissões por causa desse tipo de problema. Por que eu falei? Você vê que a eletricidade dá alertas para, daqui a pouco ele solta alertas de novo. Onde eu moro, no estado que eu estou aqui, tá? Desde quando começou os alertas, o Ion, da onde que eu moro, chega à noite, certos setores do Ion estão com as luzes apagadas, mesmo sem o alerta do governo. Então já dá para você sacar que as empresas, independente da forma que o governo se soltar alertas ou não, elas vão continuar seguindo aquilo até segunda ordem, para não ficar feio para elas. Então já dá para você sacar que grandes empresas provavelmente vão seguir a mesma linhagem. E nisso vai impactar no quê? Nas horas de serviço que você trabalha aqui no Japão. É a mesma coisa num restaurante. Se o restaurante ele trabalha 12 horas, se o governo mandar, você vai ter que reduzir o consumo de gás. Dependendo,
por métricas numéricas, o restaurante vai poder trabalhar o quê? Das 12 horas, 8 horas. Então aquelas 4 horas que só restam, não vai poder trabalhar. E aí? Aí o que acontece? Menos dinheiro no bolso das pessoas que trabalham aqui no Japão. E só que aquela velha história, japonês, mas onde que eu trabalho não tem forno. Sim, aí eu faço a pergunta, é autopeça? Se for autopeça, grande chance de você ser afetado. Por quê? Tem autopeças que recebem peças de outras fábricas para poder fazer a usinagem ali. Só que, para poder fazer aquele material bruto ali, precisa do forno, para poder fazer o derretimento do alumínio. E nisso, se o governo diminuir as horas trabalhadas daquela outra empresa, a empresa que você trabalha, mesmo que não tenha forno, que seja, se for autopeça, ela vai receber menos peças. E aí? E isso vai impactar de uma forma de efeito dominó. É a mesma coisa do restaurante. O restaurante vai trabalhar menos horas por dia. Aí o que acontece? O revendedor de legumes e frutas para esse restaurante vai vender menos, porque o restaurante vai ficar menos tempo aberto. Então já dá para você sacar que vai fazer um efeito dominó muito grande, a recessão no Japão, dependendo, vai aumentar cada vez mais, e o poder aquisitivo das pessoas vão diminuir cada vez mais. Então já vai ficando o alertinha para você aí. E no caso do gás, tá? Se o governo começar a emitir alertas para as casas, você pode ter certeza que essas bombinhas de gás para fogareiro, elas vão sumir do mercado. Porque vai todo mundo sair correndo para comprar. No caso, para poder cozinhar. E aí? Tá. Então, vai ficando um alerta aí também. Tá certo? E um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.